Que diabos é isso? Rafael murmurou, levantando da cama ao ouvir o barulho no curral. A chuva batia forte no telhado da casa simples, mas aquele som era diferente. Não era o mugido do gado nem o vento balançando as tábuas velhas. Era algo que não deveria estar ali. Ele pegou a lanterna e a espingarda, caminhando descalço pela lama. A água fria molhava seus pés, mas Rafael conhecia cada pedra daquele terreno. 20 anos trabalhando na fazenda deixam a pessoa esperta. Se for ladrão, vai se dar mal, resmungou, destravando a arma. Quando abriu a porta do curral, a luz da lanterna iluminou uma mulher encostada na parede dos fundos. Ela segurava 2 bebês nos braços, os 3 encharcados e tremendo. Não me machuque, ela disse, a voz fraca e assustada. Rafael baixou a arma na mesma hora. A mulher era jovem, talvez uns 20 e poucos anos, com o rosto magro e olhos grandes que brilhavam de medo na luz da lanterna. Calma, moça. Não vou fazer nada, ele falou, guardando a espingarda. Que você está fazendo aqui? Ela não respondeu, apenas apertou os bebês contra o peito. Rafael viu que eram gêmeos, bem pequenos, e que ela tentava protegê-los da chuva que entrava pelas frestas do telhado. Escuta, você não pode ficar aqui. Este curral é da fazenda e... Por favor, ela interrompeu, a voz quase sumindo. Só até a chuva parar. Rafael olhou para o céu escuro, através da porta aberta. A tempestade estava longe de acabar. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos molhados. Tá bom, mas só até amanhecer. Ele foi até a casa e trouxe 2 mantas velhas. A mulher aceitou sem falar, envolvendo os bebês primeiro, depois se cobrindo como podia. Como você se chama? Rafael perguntou. Larissa, ela respondeu baixinho. Eu sou Rafael, trabalho aqui na fazenda. Você é daqui da região? Larissa assentiu, mas não disse mais nada. Rafael percebeu que ela tinha medo de contar qualquer coisa sobre si mesma. Tá com fome? Ele perguntou. Não precisa se incomodar. Não perguntei se eu preciso. Perguntei se você tá com fome. Ela hesitou. Depois fez que sim com a cabeça. Rafael foi até a cozinha e voltou com um prato de feijão frio e uns pedaços de pão. Não é grande coisa, mas mata a fome. Larissa comeu devagar, sempre de olho nele, como se esperasse que Rafael mudasse de ideia a qualquer momento. Os bebês dormiam em seus braços, exaustos. Quantos meses eles têm? Rafael perguntou. 3, ela respondeu, limpando a boca com as costas da mão. Rafael fez as contas na cabeça. 3 meses significava que ela tinha dado à luz no meio do inverno. Lugar difícil para criar criança, principalmente sozinha. Onde está o pai deles? O rosto de Larissa se fechou na mesma hora. Ela desviou o olhar e não respondeu. Desculpa. Não é da minha conta, Rafael disse, percebendo que tinha tocado numa ferida. Ele não presta, ela murmurou. Por isso eu tô aqui. Rafael entendeu sem precisar de mais explicações. Já tinha visto mulheres assim antes, fugindo de maridos violentos ou de homens que não assumiam as responsabilidades. Bom, você pode ficar esta noite, mas de manhã a gente conversa sobre o que fazer. Obrigada, Larissa disse, e pela primeira vez esboçou algo parecido com um sorriso. Rafael voltou para casa, mas não conseguiu dormir. Ficou pensando na mulher e nos bebês no curral, se perguntando em que encrenca ele tinha se metido. Não era a primeira vez que alguém aparecia na fazenda pedindo ajuda, mas geralmente eram peões procurando trabalho ou andarilhos querendo um prato de comida. Uma mulher com 2 bebês era diferente. Era responsabilidade demais para alguém que mal conseguia cuidar de si mesmo. Rafael olhou pela janela. A chuva continuava forte, batendo nas folhas da mangueira que crescia do lado da casa. Ele pensou em sua própria solidão, nos anos que passou sem ter ninguém para conversar além do gado e dos outros vaqueiros. Desde que os pais morreram, 10 anos atrás, e a ex-namorada foi embora da cidade sem nem se despedir, Rafael vivia sozinho naquela casa pequena, trabalhando de sol a sol, sem ter muito para onde ir ou o que fazer nos fins de semana. Talvez fosse por isso que decidiu ajudar Larissa. Ou talvez fosse só porque não conseguia deixar uma mulher com 2 bebês passando frio e fome na chuva. De qualquer jeito, agora era tarde para mudar de ideia. Rafael acordou antes do sol nascer, como sempre fazia. A chuva tinha parado durante a madrugada, mas o cheiro de terra molhada ainda estava no ar. Ele fez café e preparou pão com manteiga,
pensando se Larissa e os bebês ainda estavam no curral. Quando chegou lá, ela estava acordada, sentada no chão com os gêmeos no colo. A luz da manhã entrava pelas frestas e mostrava o rosto cansado dela, mas os bebês pareciam estar bem. Bom dia, Rafael disse, oferecendo o café numa caneca esmaltada. Dormiu? Um pouco, Larissa respondeu, aceitando a bebida quente. Obrigada por ontem. Não precisa agradecer, qualquer pessoa faria o mesmo. Larissa deu um sorriso triste. Não faria. Rafael se sentou numa pilha de feno, observando os bebês. Eles eram parecidos, mas um tinha o cabelo um pouco mais escuro que o outro. Como eles se chamam? Pedro e Paulo, ela disse, acariciando a cabeça de um deles. Escolhi nomes de santos, para dar sorte. Nomes bonitos. Rafael ofereceu o pão. Você precisa comer para ter leite para eles. Larissa comeu devagar, sempre atenta aos filhos. Rafael notou que ela estava magra demais, como se não comesse direito há tempos. Larissa, você vai me contar o que está acontecendo? Ele perguntou. Porque mulher com 2 bebês não aparece no meio da noite fugindo de casa sem motivo sério. Ela ficou calada por um tempo, mastigando o pão. Depois suspirou fundo. Meu marido é capataz do seu Álvaro, o dono da fazenda grande lá do outro lado do rio. Ele não presta. Ele bate em você? Bate, xinga, chega em casa bêbado e quebra tudo. Larissa limpou uma lágrima que escorreu. Mas não foi por isso que eu fugi. Rafael esperou ela continuar. Ele tem dívidas de jogo. Muitas dívidas. Semana passada ele disse que ia vender os meninos para pagar o que deve. Como assim vender? Tem gente que paga bem por bebê. Principalmente gêmeos. A voz dela tremeu. Ele já tinha acertado com um homem da cidade. Rafael sentiu o sangue ferver. Conhecia histórias assim, crianças que sumiam e nunca mais apareciam. Gente sem escrúpulos que vendia bebês como se fossem animais. Por isso você fugiu. Peguei eles e saí no meio da noite. Não tinha para onde ir, então vim andando pela estrada. Quando começou a chover, me escondi aqui. E seu marido? Ele não está procurando? Deve estar. Mas ele não sabe que eu vim para este lado. Deve pensar que eu fui para a cidade. Rafael coçou o queixo pensando. A situação era pior do que imaginava. Se o marido de Larissa trabalhava para o seu Álvaro, significava que ele tinha influência na região. Não seria fácil esconder ela e os bebês. Você tem parentes, algum lugar para ir? Tenho uma amiga que mora numa cidade a umas 4 horas daqui. Ela sempre disse que se eu precisasse, podia procurar ela. Mas não tenho dinheiro para passagem. Como ela se chama? Marina. A gente estudou juntas antes de eu casar. Ela tem um sítio pequeno com o marido. Rafael pensou nas opções. Podia dar dinheiro para passagem e mandar Larissa embora no mesmo dia. Seria o mais seguro para ele. Mas e se o marido dela descobrisse? E se ela não conseguisse chegar na cidade com os bebês? Escuta, você pode ficar aqui mais uns dias, até a gente ver como entrar em contato com sua amiga. Não posso aceitar. Você já fez demais. Não estou pedindo sua opinião. Estou dizendo que você vai ficar. Larissa olhou para ele com surpresa. Rafael não costumava ser autoritário, mas alguma coisa naquela situação mexia com ele. Mas se alguém descobrir, ninguém vai descobrir. Eu vou dar um jeito de arrumar umas coisas para os meninos e comida para você. Só não pode sair do curral durante o dia. Rafael, eu não quero trazer problema para você. Já trouxe, ele disse, mas sem irritação. Agora é tarde para voltar atrás. Ela segurou a mão dele, os olhos cheios de gratidão. Obrigada. Eu prometo que não vou ficar muito tempo. Não prometa nada. Vamos ver como as coisas vão. Rafael se levantou, olhando para os bebês que dormiam tranquilos nos braços da mãe. Pela primeira vez em anos, ele se sentia útil para alguma coisa além de cuidar do gado. Vou trabalhar agora. Quando voltar, trago mais comida e umas roupas para os meninos. Como você vai explicar? Deixa que eu me viro. Só fica quieta aqui e não faz barulho. Enquanto caminhava para os pastos, Rafael pensou em como sua vida tinha mudado da noite para o dia. Ontem era só um vaqueiro solitário. Hoje estava protegendo uma mulher e 2 bebês de um homem perigoso. Não sabia se estava fazendo a coisa certa, mas sabia que não conseguiria viver em paz se não tentasse ajudar. 3 semanas se passaram desde que Larissa chegou ao curral.
Rafael criou uma rotina cuidadosa para não levantar suspeitas. Saía de casa cedo, trabalhava normal com o gado, e quando os outros vaqueiros iam embora, ele voltava para o curral. Como eles estão hoje? Perguntou, entrando com uma sacola de compras. Pedro tá com um pouco de febre, Larissa disse preocupada. Mas Paulo tá bem. Rafael se aproximou e tocou a testa do bebê. Estava morno, mas nada que parecesse grave. Deve ser os dentes. Minha mãe sempre dizia que bebê fica assim quando os dentes começam a nascer. Você entende disso? Não muito, mas já ajudei algumas vacas a parir. Ele brincou. E Larissa sorriu pela primeira vez em dias. Rafael tinha transformado um canto do curral num espaço mais confortável. Trouxe colchões velhos, lençóis limpos e até uma cortina para dar mais privacidade. Também instalou uma lamparina a querosene para ela não ficar no escuro. Trouxe fraldas novas e leite em pó. Caso o seu leite não seja suficiente, ele disse, tirando as coisas da sacola. Você está gastando muito dinheiro comigo. Não se preocupe com isso. Mas Rafael sabia que ela tinha razão. O dinheiro que ganhava como vaqueiro mal dava para suas próprias despesas. Agora, com fraldas, comida extra e remédios, ele estava apertado. Na semana anterior teve que ir 2 vezes à farmácia da cidade. A farmacêutica, Dona Rosa, uma mulher curiosa de uns 60 anos, começou a fazer perguntas. 2 caixas de fralda, Rafael. Você não me disse que tinha bebê em casa. É para uns parentes que vieram visitar, ele mentiu, evitando olhar nos olhos dela. Que bom. Família é importante. E esse remédio para a febre? Também é para os pequenos. Dona Rosa o olhou com desconfiança, mas não disse mais nada. Rafael pagou rapidamente e saiu, sentindo que ela continuava observando pela janela. No mercado, a situação era parecida. Seu Joaquim, o dono, estranhou quando Rafael começou a comprar produtos que nunca levava antes. Papinha de bebê? Você tá com visita, Rafael? É, uns primos vieram passar uns dias. Que bom. Você vive muito sozinho naquela casa. Faz bem ter companhia. Rafael concordou e mudou de assunto, mas percebeu que as pessoas começavam a reparar em seus hábitos diferentes. Sara, tudo bem? Larissa perguntou, notando que ele estava preocupado. Tá sim, só cansado. Você não precisa fazer isso tudo por nós. Eu posso tentar ir embora sozinha. Não seja boba. Onde você vai conseguir dinheiro para passagem? E como vai viajar com 2 bebês pequenos? Mas se alguém descobrir, ninguém vai descobrir, Rafael disse, mas sem muita convicção. Na verdade, ele tinha medo. Medo de que alguém desconfiasse. Medo de que o marido de Larissa aparecesse. Medo de perder o emprego. Mas também tinha medo de deixar ela ir embora e algo ruim acontecer. Nos últimos dias, Rafael se pegava pensando em Larissa mais do que deveria. Gostava de conversar com ela no final da tarde, de ver como ela cuidava dos bebês com tanto carinho. Ela era diferente das mulheres que ele conhecia na cidade. Mais forte, mais determinada. Rafael, posso te perguntar uma coisa? Larissa disse enquanto amamentava Pedro. Claro. Por que você está fazendo isso? Não me conhece, não deve nada para mim. Rafael ficou calado, organizando as coisas que tinha trazido. Era uma pergunta que ele mesmo se fazia todos os dias. Não sei, ele respondeu honesto. Talvez porque sei como é ficar sozinho quando precisa de ajuda. Você já ficou sozinho? Quando meus pais morreram, ninguém quis saber de mim. Tive que me virar sozinho com 16 anos. Talvez seja por isso. Larissa o olhou com ternura. Sinto muito. Não sabia. Não tem problema, faz tempo. Mesmo assim, não era obrigação sua me ajudar. Rafael se sentou no chão, observando os bebês. Paulo dormia tranquilo enquanto Pedro ainda mamava. Sabe o que eu penso? Acho que todo mundo merece uma chance. Você não escolheu se casar com um homem violento. Não escolheu ter que fugir de casa com 2 bebês. Às vezes a vida é injusta e a gente precisa de ajuda. Você é uma pessoa boa, Rafael. Não sou, não. Só faço o que acho certo. Naquela noite, Rafael voltou para casa pensando na conversa. Há muito tempo não se sentia importante para alguém. Mesmo que fosse só por gratidão, Larissa e os bebês dependiam dele. Pela primeira vez em anos, ele não se sentia completamente sozinho. Mas também sabia que aquela situação não podia durar para sempre.
Mais cedo ou mais tarde, alguém ia descobrir. E quando isso acontecesse, ele precisaria estar pronto para proteger Larissa e os meninos. Custasse o que custasse. Rafael estava consertando a cerca do pasto quando viu a caminhonete branca subindo a estrada de terra. Reconheceu o veículo na mesma hora. Era de seu Álvaro, o fazendeiro mais poderoso da região. Merda! Murmurou largando o martelo e caminhando em direção à casa. Seu Álvaro desceu da caminhonete junto com 2 capatazes. Era um homem alto de uns 50 anos, sempre vestido com camisa social e chapéu de couro. Tinha fama de ser durão nos negócios e não gostar de ser contrariado. Boa tarde, Rafael, ele disse, tirando o chapéu. Como vão as coisas? Tudo bem, seu Álvaro. O que traz o senhor aqui? Vim falar com você e com os outros vaqueiros. Tô procurando uma pessoa. Rafael sentiu o coração acelerar, mas manteve a cara neutra. Que tipo de pessoa? Uma mulher. Fugiu de casa há umas 3 semanas, levando 2 bebês, gêmeos. Seu Álvaro tirou uma foto do bolso. Você já viu ela por aqui? Rafael olhou a foto. Era Larissa, mas numa época em que ainda sorria. Provavelmente antes de casar com o marido. Nunca vi, não. Ele mentiu, devolvendo a foto. Por que ela fugiu? Problemas de família. O marido dela trabalha para mim. É um homem direito. Tá preocupado com a mulher e os filhos. Rafael quase riu da cara de pau. Homem direito que queria vender os próprios filhos para pagar dívida de jogo. Ela é perigosa? Perguntou fingindo curiosidade. Não. Só tá confusa. Deve ter depressão pós-parto. Essas coisas de mulher. Seu Álvaro guardou a foto. Se ela aparecer por aqui, você me avisa. Tô oferecendo uma boa recompensa. Quanto? R$1.000. Para quem trouxer informação que leve até ela. Era muito dinheiro. Mais do que Rafael ganhava em 2 meses. Alguns vaqueiros matariam por uma quantia dessas. Vou ficar de olho, Rafael disse. Mas aqui é meio isolado. Não passa quase ninguém. Mesmo assim, fique atento. Ela pode estar escondida em qualquer lugar. Seu Álvaro subiu na caminhonete, mas antes de ir embora parou à janela. Ah, Rafael, ouvi dizer que você anda comprando muita coisa diferente na cidade. Fralda, remédio de bebê. O sangue de Rafael gelou. É verdade. Uns primos vieram me visitar. Que bom. Família é importante. O sorriso de seu Álvaro não chegava aos olhos. Mas se fosse você, tomaria cuidado com quem deixa entrar na minha propriedade. Às vezes, a gente ajuda a pessoa errada e se mete em confusão. A ameaça era clara. Seu Álvaro sabia de alguma coisa, ou pelo menos desconfiava. Pode deixar, seu Álvaro. Sou cuidadoso. Ótimo. Até mais, Rafael. A caminhonete foi embora, levantando poeira na estrada. Rafael ficou parado, sentindo as pernas tremerem. Precisava contar para Larissa o que tinha acontecido. Quando chegou ao curral, ela estava cantando baixinho para os bebês. Ao ver o rosto dele, parou na mesma hora. O que foi? Você tá branco. Seu Álvaro esteve aqui. Larissa empalideceu. Ele sabe? Não sei. Mas está procurando você. Ofereceu R$1.000 de recompensa. Meu Deus. Ela apertou os bebês contra o peito. Eu sabia que isso ia acontecer. Calma. Ele não tem certeza de nada. Só tá testando. Rafael, você não entende. Meu marido é capaz de qualquer coisa. E seu Álvaro? O que tem seu Álvaro? Larissa hesitou como se tivesse medo de falar. Ele não é só patrão do meu marido, ele é o pai dos meninos. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim? Eu trabalhava como empregada na casa dele antes de casar. Ele me forçou. Várias vezes. Quando descobri que estava grávida, ele me obrigou a casar com o capataz para esconder o escândalo. Rafael ficou em silêncio, absorvendo a informação. Agora tudo fazia sentido. Por que o marido queria vender os bebês? Por que seu Álvaro estava tão interessado em encontrar Larissa? Por isso você fugiu. Não era só por causa do seu marido. Seu Álvaro disse que se eu contasse para alguém, ele ia fazer mal para os meninos. Disse que ninguém ia acreditar numa empregada doméstica contra a palavra dele. Filho da puta, Rafael murmurou, sentindo a raiva crescer no peito. Agora ele tá com medo que eu fale. Por isso tá oferecendo recompensa. Quer me encontrar antes que eu conte para alguém. Rafael andou de um lado para o outro pensando.
A situação era muito pior do que imaginava. Não era só uma mulher fugindo de um marido violento. Era uma vítima de abuso tentando proteger os filhos de um homem poderoso. A gente precisa te tirar daqui, hoje mesmo. Pra onde? Não tenho dinheiro. Não tenho como chegar na minha amiga. Eu dou um jeito. Vou vender umas coisas, arrumar dinheiro para passagem. Rafael, você não pode fazer isso. Já fez demais. Não tô pedindo sua opinião. Ele disse firme. Esse homem não vai pôr a mão em você, nem nos seus filhos. Não enquanto eu tiver vida. Larissa começou a chorar, segurando a mão dele. Obrigada. Eu não sei como te agradecer. Não precisa agradecer. Só precisa ficar viva e manter esses meninos seguros. Rafael saiu do curral com a mente fervilhando. Seu Álvaro achava que podia fazer o que quisesse com as pessoas só porque tinha dinheiro e poder. Mas ele tinha escolhido a pessoa errada para mexer. Na manhã seguinte, Rafael acordou com um plano na cabeça. Tinha passado a noite toda pensando em como tirar Larissa e os bebês dali sem levantar suspeitas. Precisava ser rápido, mas também cuidadoso. Bom dia, ele disse, entrando no curral com um café e pão quentinho. Conseguiu dormir? Larissa perguntou, notando as olheiras no rosto dele. Sai pouco, mas tô com uma ideia. Rafael se sentou no chão, observando os gêmeos que brincavam com uns pedaços de pano colorido. Vou vender 2 cabeças do meu gado. É suficiente para comprar passagem para vocês e ainda sobra um dinheiro. Seu gado? Pensei que você só trabalhava aqui. Tenho umas vacas que comprei com o tempo. Não é muito, mas dá para vender. Larissa balançou a cabeça. Não posso aceitar isso. Você já perdeu muito por minha causa. Não perdi nada. Tô ganhando. Ganhando o quê? Rafael ficou calado por um momento, mexendo num pedaço de palha. Sei lá. Propósito, talvez. Faz tempo que não me sinto útil para alguma coisa. Rafael, você não entende. Se a gente fugir e eles descobrirem que você ajudou, você vai perder o emprego. Talvez coisa pior. Que se dane o emprego. Tem outros lugares para trabalhar. Mas esta é sua casa. Você nasceu aqui. Rafael olhou ao redor do curral, depois para os pastos lá fora. Era verdade. Tinha passado a vida toda naquele pedaço de terra. Conhecia cada árvore, cada cerca, cada animal. Às vezes a gente precisa deixar casa para trás para fazer a coisa certa. Não quero que você perca tudo por minha causa. Escuta, ele disse, segurando a mão dela. Eu não tô fazendo isso só por você. Tô fazendo por mim também. Como assim? Desde que meus pais morreram, eu vivo como fantasma. Trabalho, como, durmo e no outro dia faço tudo de novo. Não tenho amigos, não tenho família, não tenho nada que valha a pena. Larissa o olhou com tristeza. Você tem uma vida. Tem seu trabalho, sua casa. Isso não é vida. É só existir. Rafael suspirou. Quando você chegou aqui com os meninos, foi a primeira vez em anos que me senti vivo de verdade. Rafael. Não, deixa eu falar. Sei que você não sente nada por mim. Sei que tô aqui só porque você precisa de ajuda. Mas mesmo assim, estes últimos dias foram os melhores que tive em muito tempo. Larissa ficou em silêncio, mexendo no cabelo de Pedro. Você tá enganado. Sobre o quê? Sobre eu não sentir nada por você. Ela olhou nos olhos dele. Sinto sim. Sinto muito. Rafael sentiu o coração acelerar. Mesmo? Você é a primeira pessoa que me trata com respeito em anos. A primeira que me faz sentir que valho alguma coisa. Você vale muito, Larissa. Mais do que imagina. Então não vê que não posso deixar você jogar sua vida fora por mim? Não tô jogando nada fora. Tô investindo na única coisa que me faz feliz. Antes que ela pudesse responder, ouviram passos do lado de fora. Rafael se levantou rapidamente, fazendo sinal para Larissa ficar quieta. Que você tá fazendo aqui, Zé? Ele perguntou, saindo do curral e fechando a porta atrás de si. Zé era um dos vaqueiros mais novos, um rapaz de uns 20 anos que sempre estava precisando de dinheiro. Oi, Rafael. Tava procurando você. Pra quê? Ouvi dizer que seu Álvaro tá pagando uma grana boa para quem souber de uma mulher com 2 bebês. Rafael sentiu um frio na barriga. E daí? Daí que eu vi você comprando fralda na cidade. E ontem à noite, quando passei aqui para pegar umas ferramentas que esqueci, ouvi choro de bebê vindo do curral. Você ouviu errado. Não, Rafael. Eu ouvi direitinho. Zé sorriu, mas não era um sorriso amigável. A pergunta é,
Quanto vale para você eu não contar pro seu Álvaro? Rafael cerrou os punhos. Quanto você quer? 300 reais. Para começar. 300 reais? Você tá louco? Não tô não. 1.000 reais de recompensa menos 300 que você me paga. Ainda sobra 700 pro seu Álvaro. Negócio bom. Rafael sabia que não tinha escolha. Se Zé contasse, seu Álvaro viria com os capatazes e acabaria com tudo. Tá bom, mas só tenho 200 agora. 200 serve. Mas a semana que vem quero mais 100. Filho da puta. Rafael murmurou indo até a casa buscar o dinheiro. Não fica bravo, Rafael. É só negócio. Rafael voltou com o dinheiro e entregou para Zé, que contou as notas com cuidado. Prazer fazer negócio com você, Zé disse, guardando o dinheiro. Até semana que vem. Quando o rapaz foi embora, Rafael voltou para o curral. Larissa estava chorando. Eu ouvi tudo, ela disse. Agora você está pagando chantagem por minha causa. Não se preocupe. Foi só para ganhar tempo. Tempo para quê? Ele vai continuar pedindo dinheiro até você não ter mais nada. Não, não vai, porque amanhã cedo nós vamos embora daqui. Como? Vou vender o gado hoje mesmo. Tem um comprador na cidade que sempre quis minhas vacas. Amanhã de manhã, antes do sol nascer, saímos para a cidade da sua amiga. E se não der certo? Vai dar. Tem que dar. Rafael se ajoelhou ao lado dela, secando suas lágrimas. Confie em mim. Eu prometo que vou tirar você e os meninos daqui. Prometo que vou levar vocês em segurança para sua amiga. E depois? Depois a gente vê. Talvez eu fique por lá também. Talvez comece uma vida nova. Comigo? Se você quiser. Larissa o beijou no rosto, bem devagar. Eu quero. Rafael mal tinha terminado de arrumar as coisas quando ouviu o barulho de motores se aproximando. Eram 2 caminhonetes subindo a estrada, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Merda! Ele murmurou correndo para o curral. Larissa, eles chegaram, ela estava dando mamadeira para Paulo enquanto Pedro dormia no colo. Ao ver o desespero no rosto dele, ficou branca. É meu marido? Não sei. Mas são 2 caminhonetes, gente demais para ser visita de cortesia. Rafael olhou pela fresta da porta. Seu Álvaro desceu da primeira caminhonete junto com 3 capatazes. Da segunda, saíram o marido de Larissa e mais 2 homens. Seu Cláudio tá com eles, Rafael disse, reconhecendo o marido dela. Cláudio era um homem baixo e grosso, com cara de poucos amigos. Mesmo de longe, Rafael podia ver que ele estava furioso. Que eu faço? Larissa perguntou, tremendo. Fica aqui e não faz barulho. Vou tentar conversar com eles. Rafael saiu do curral fechando a porta atrás de si. Os homens se aproximaram em grupo, como se fossem pegar um criminoso perigoso. Boa tarde, Rafael. Seu Álvaro disse sem tirar o chapéu desta vez. Parece que você não foi sincero comigo ontem. Não entendi. Claro que entendeu. Onde ela tá? Onde quem tá? Cláudio se adiantou, o rosto vermelho de raiva. Para de bancar o esperto, vaqueiro de merda. Eu sei que minha mulher tá aqui. Sua mulher? Nunca vi ela na vida. Mentiroso. O Zé me contou que ouviu choro de bebê ontem à noite. Rafael olhou para os outros vaqueiros que tinham chegado, atraídos pelo barulho. Alguns eram amigos dele, outros nem tanto. Mas todos eram testemunhas do que ia acontecer. Ah, então foi o Zé que abriu a boca, Rafael disse, alto o suficiente para todo mundo ouvir. Por 300 reais, né? Não importa quem contou, seu Álvaro interrompeu. Importa que você está escondendo a mulher do Cláudio. E se eu tiver? Que direito ele tem de levar ela de volta? Ela é minha esposa, Cláudio gritou. Tem que voltar para casa. Para casa onde você bate nela? Onde você queria vender os próprios filhos? Um murmúrio passou entre os vaqueiros. Rafael viu que tinha chamado a atenção de todo mundo. Isso não é da sua conta, Cláudio disse, mas com menos convicção. Não é da minha conta um homem querer vender 2 bebês para pagar dívida de jogo? Cala a boca. Por que, Cláudio? Porque você não quer que o pessoal saiba que tipo de homem você é. Seu Álvaro deu um passo à frente. Chega de conversa. Onde ela tá, Rafael? Não vou entregar ela para vocês. Vai sim. Ou vai se dar mal. Rafael olhou para os homens ao redor. Eram 6 contra 1, todos armados. Mas ele não podia recuar agora. Sabe o que eu acho engraçado, seu Álvaro? Ele disse, cruzando os braços. Você está muito interessado numa mulher que não tem nada a ver com você. Ela trabalhou para mim.
Tenho apreço por ela. Que tipo de apreço? Cuidado com o que vai falar, Rafael. Ou então que tipo de apreço você tem pelos filhos dela? O silêncio que se seguiu foi pesado. Rafael viu seu Álvaro apertar os punhos. Não sei do que você está falando. Não sabe? Então deixa eu explicar para o pessoal. Rafael se virou para os outros vaqueiros. Larissa trabalhava como empregada na casa do seu Álvaro. Ele abusou dela. Quando ela engravidou, ele obrigou ela a casar com o Cláudio para esconder o escândalo. Isso é mentira! Seu Álvaro gritou. É mentira? Então por que você está oferecendo R$1.000 para encontrar ela? Por que trouxe 6 homens para pegar uma mulher com 2 bebês? Os vaqueiros se entreolharam. Rafael viu que algumas pessoas começavam a acreditar nele. Porque você tem medo que ela conte a verdade. Tem medo que todo mundo saiba que você abusou da sua empregada e depois obrigou ela a casar com seu capataz. Chega! Seu Álvaro puxou o revólver. Você vai me entregar ela agora ou vai morrer aqui mesmo? Então me mata. Mas na frente de todo mundo, deixa eles verem que tipo de homem você é. Álvaro, calma. Um dos vaqueiros mais velhos disse. Não precisa disso. Não se meta, Benedito. Me meto sim. Este rapaz tem família aqui. Não pode ser morto assim. Rafael viu que outros vaqueiros também começaram a ficar desconfortáveis. Matar um homem na frente de todo mundo era diferente de fazer ameaças. Escuta, Álvaro, Rafael disse, aproveitando a hesitação. Você pode me matar, mas não vai resolver nada. A história já está contada. Se eu morrer, o pessoal vai saber que foi por isso. Ninguém vai acreditar numa empregada doméstica contra minha palavra. Talvez não, mas vão lembrar que você matou um homem para calar ele. E vão se perguntar por quê. Seu Álvaro baixou a arma devagar. Rafael viu que ele estava calculando as consequências. Tá bom, ele disse finalmente. Você ganhou esta, mas isso não acaba aqui. Para mim já acabou. Larissa não vai voltar para a casa do Cláudio. E os filhos dela não vão ser vendidos. Veremos, seu Álvaro disse, subindo na caminhonete. Veremos. Os homens foram embora, mas Rafael sabia que não tinha vencido. Tinha só ganhado tempo. E precisava usar esse tempo para salvar Larissa e os bebês antes que seu Álvaro voltasse com um plano melhor. 3 horas depois que os homens foram embora, Rafael estava arrumando as últimas coisas na caminhonete emprestada. Tinha vendido 2 vacas por um preço bem abaixo do mercado, mas conseguiu dinheiro suficiente para a viagem. Tem certeza que seu amigo vai deixar a gente usar a caminhonete? Larissa perguntou, acomodando os bebês no banco traseiro. Benedito é gente boa, ele viu o que aconteceu hoje e ficou do nosso lado. Rafael checou o óleo e a água. Disse que a gente pode ficar com ela por uns dias. E se seu Álvaro for atrás da gente? Não vai, pelo menos não hoje. Ele vai esperar para ver se a gente volta. Quando perceber que não vamos voltar, já vamos estar longe. Rafael tinha mentido. Sabia que seu Álvaro não ia desistir fácil, mas também sabia que tinham que sair dali antes que ele mudasse de ideia sobre usar violência. Pronto, ele disse batendo a porta da caminhonete. Vamos embora. A viagem começou em silêncio. Rafael dirigia pela estrada de terra, desviando dos buracos, enquanto Larissa cuidava dos bebês. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. Você está arrependido? Ela perguntou quando pegaram a estrada asfaltada. Do quê? De ter largado tudo para vir comigo. Sua casa, seu trabalho, sua vida. Rafael pensou na pergunta. Tinha mesmo largado tudo. A casa onde nasceu, o trabalho que fazia há 15 anos, os poucos amigos que tinha. Mas não sentia falta de nada. Não tô arrependido. Tô aliviado. Aliviado? Sabe quando você fica tanto tempo fazendo a mesma coisa que esquece que pode fazer diferente? Ele mudou de marcha ao subir uma ladeira. Era assim que eu me sentia, preso numa rotina que não levava a lugar nenhum. Mas e agora? Não sabe nem se vai conseguir trabalho na cidade da Marina. Vou conseguir. Sempre tem serviço para quem sabe trabalhar com gado. E se não der certo? Vai dar. Tem que dar. Pararam num posto de gasolina para abastecer e comprar comida. Enquanto Rafael pagava, Larissa trocou as fraldas dos bebês no banheiro. Quando voltaram para a estrada, Pedro começou a chorar. Ele tá com fome, Larissa disse, pegando o bebê no colo. Quer parar num lugar para ele mamar? Não precisa, ele mama no carro mesmo.
Rafael desacelerou dirigindo com mais cuidado enquanto Larissa amamentava Pedro. Paulo dormia no berço improvisado que tinham feito com travesseiros e cobertores. Posso te perguntar uma coisa? Larissa disse, ajeitando a blusa. É claro, você nunca quis ter filhos? Rafael ficou pensativo. Queria. Há uns anos atrás, quando namorava a Cristiane, a gente falava sobre isso. Mas ela foi embora da cidade e nunca mais voltou. Por que ela foi embora? Disse que queria conhecer lugares novos, que não aguentava mais viver numa cidade pequena. Convidou para ir com ela, mas eu não tive coragem de largar tudo. E agora tem coragem? Agora é diferente. Agora eu tenho um motivo. Larissa sorriu acariciando a cabeça de Pedro. Você vai ser um pai muito bom para os meninos. Pai? Rafael quase pisou no freio. Eles já têm pai. Tem 2 pais. Um que os fez e outro que os criou. Você é quem vai criar eles. Só se você quiser. Eu quero muito. Rafael sentiu algo quente no peito. Nunca tinha pensado em ser pai dos filhos de outra pessoa, mas a ideia não o assustava. Pelo contrário, o deixava ansioso. Vou ensinar eles a montar a cavalo, ele disse. E a pescar, e a cuidar dos animais. E eu vou ensinar eles a ler, a escrever, a serem homens de bem. Que nem a mãe deles, que nem o pai deles. Dirigiram em silêncio por mais 1 hora. A noite tinha chegado e as estrelas começavam a aparecer no céu. Rafael acendeu o rádio, procurando uma estação que tocasse música sertaneja. Rafael, Larissa disse, a voz baixa. Que foi? Obrigada. Pelo quê? Por ter me salvado. Por ter salvado meus filhos. Por ter me mostrado que ainda existe homem bom no mundo. Você não precisa me agradecer. Preciso sim, porque você mudou minha vida. Mudou a vida dos meninos. Rafael olhou pelo espelho retrovisor. Pedro dormia no colo da mãe, enquanto Paulo continuava deitado no berço improvisado. Eles pareciam tranquilos, seguros. Vocês também mudaram a minha vida, ele disse. Antes de vocês chegarem, eu só existia. Agora, eu vivo. A gente vai ser feliz, Larissa disse pegando a mão dele. Eu sei que vai dar tudo certo. Como você sabe? Porque a gente merece. Porque depois de tanta coisa ruim, a gente merece ser feliz. Rafael apertou a mão dela, sentindo a pele macia e quente. Pela primeira vez em anos, ele também acreditava que merecia ser feliz. E que ia lutar por essa felicidade, custasse o que custasse. A estrada se estendia na frente deles, iluminada pelos faróis da caminhonete. Não sabiam exatamente o que os esperava no final da viagem, mas sabiam que iam enfrentar juntos, como uma família. Eram quase 10 da noite quando chegaram na cidade. Rafael dirigiu devagar pelas ruas mal iluminadas, procurando o endereço que Larissa tinha dado. A cidade era pequena, menor que a que eles tinham deixado para trás. É aqui, Larissa disse, apontando para uma casa simples com uma cerca de madeira pintada de branco. Casa da Marina. Rafael estacionou na frente e desligou o motor. Podia ver luz acesa na janela da frente, e quando desceram da caminhonete, ouviram vozes vindas de dentro. Tem certeza que ela vai nos receber a esta hora? Ele perguntou, tirando as coisas do carro. Marina sempre disse que eu podia procurar ela a qualquer hora. Espero que ainda valha. Larissa pegou os 2 bebês no colo e caminhou até a porta. Rafael a seguiu, carregando as sacolas e o berço improvisado. Antes mesmo que batessem na porta, ela se abriu. Uma mulher de uns 30 anos apareceu com cabelo curto e avental sujo de farinha. Larissa? Ela disse sem acreditar. Meu Deus, é você mesmo? Oi, Marina. Larissa respondeu tentando sorrir. Desculpa aparecer assim, mas... Entra logo. Marina abriu a porta completamente. Eu estava esperando você. Esperando? Recebi um telefonema hoje de tarde. Uma mulher disse que você estava vindo para cá e que eu devia me preparar para receber você. Rafael e Larissa se entreolharam, confusos. Que mulher? Rafael perguntou. Não disse o nome. Só disse que era amiga de vocês e que vocês precisavam de ajuda. Entraram na casa, que era pequena, mas aconchegante. Marina os levou para a cozinha, onde um homem alto e magro estava sentado à mesa, tomando café. Este é meu marido, Jonas, Marina disse. Jonas, esta é a Larissa que eu sempre falo, e este é.
Sás, Rafael, ele disse cumprimentando Jonas. Prazer. O prazer é meu. Marina já me contou sobre você. Disse que é um homem bom. Contou sobre mim? Rafael ficou confuso. Mas vocês nunca se falaram. A mulher que ligou contou. Marina explicou. Disse que você tinha ajudado a Larissa a fugir de um marido violento e que vocês precisavam de um lugar seguro para ficar. Quem era essa mulher? Larissa perguntou, acomodando os bebês numa cadeira. Não sei, mas ela sabia muita coisa sobre vocês. Sabia dos bebês, sabia que vocês iam chegar hoje à noite, até sabia que vocês vinham numa caminhonete emprestada. Rafael sentiu um arrepio na espinha. Poucas pessoas sabiam dos detalhes da viagem. Benedito, que emprestou a caminhonete, talvez alguns dos vaqueiros que viram ele saindo. Não importa quem foi, Marina disse, servindo café para eles. O que importa é que vocês chegaram bem e que podem ficar aqui o tempo que precisarem. Não queremos incomodar, Larissa disse. Incomodar nada. Eu tenho um quartinho nos fundos que vocês podem usar. E Jonas sempre precisa de ajuda no sítio. Você trabalha com gado? Rafael perguntou. Gado, porco, galinha, um pouco de tudo. Jonas respondeu. Não pago muito, mas dá para viver. Para mim tá bom. Só preciso de trabalho honesto. Então tá decidido. Vocês ficam aqui conosco. Marina mostrou o quartinho nos fundos da casa. Era pequeno, mas limpo, com uma cama de casal e um berço que ela tinha emprestado de uma vizinha. Amanhã a gente arruma melhor, ela disse. Mas por hoje serve. Tá perfeito, Larissa disse, colocando os bebês no berço. Muito obrigada, Marina. Não precisa agradecer, a gente se ajuda, né? Quando Marina saiu, Rafael e Larissa ficaram sozinhos no quartinho. Pela primeira vez em semanas, tinham um lugar seguro para dormir. Conseguimos, Larissa disse, sentando na cama. Conseguimos sair daquela vida. Ainda não acabou, Rafael disse. Seu Álvaro não vai desistir fácil. Mas aqui ele não tem poder. Não conhece ninguém. Não pode fazer as mesmas ameaças. Espero que você esteja certa. Rafael se sentou ao lado dela, observando os bebês que dormiam tranquilos no berço. Pedro chupava o dedo, enquanto Paulo estava de barriga para cima, os bracinhos esticados. Eles vão crescer aqui, Larissa disse. Vão ter uma infância normal, longe de violência. Vão ter pai e mãe que se amam, Rafael disse, passando o braço ao redor dela. Você me ama? Amo, muito. Desde quando? Desde o primeiro dia, acho. Quando vi você no curral protegendo os meninos. Nunca tinha visto nada tão bonito. Larissa encostou a cabeça no ombro dele. Eu também te amo. Você me salvou, Rafael. Salvou a gente. A gente se salvou. Juntos. Ficaram em silêncio por um tempo, apenas curtindo a sensação de estar seguros. Depois de tanto medo, tanta incerteza, finalmente tinham encontrado um lugar onde podiam ser felizes. Rafael, Larissa disse, a voz sonolenta. Que foi? Obrigada por não ter desistido de mim. Nunca vou desistir de você. Nem de você, nem dos meninos. Promise, prometo. Larissa adormeceu nos braços dele, exausta da viagem e das emoções. Rafael ficou acordado mais um pouco, olhando pela janela pequena do quartinho. Lá fora, a noite era tranquila. Não havia barulho de motores. Não havia vozes ameaçadoras. Apenas o canto dos grilos e o vento balançando as árvores. Pela primeira vez em muito tempo, Rafael se sentia em casa. E sabia que, acontecesse o que acontecesse, ia lutar para manter aquela família unida. 6 meses depois, Rafael acordou com o som dos gêmeos brincando no quintal. Pedro e Paulo tinham aprendido a engatinhar e agora exploravam cada canto da propriedade sob o olhar atento de Larissa. Papai! Pedro gritou quando viu Rafael saindo de casa. A palavra ainda causava um aperto gostoso no peito dele. Os meninos tinham começado a chamá-lo de papai há 2 semanas, e Rafael sentia como se tivesse ganhado na loteria toda vez que ouvia. Bom dia, campeões, ele disse pegando os dois no colo. Dormiram bem? Dormiram a noite toda, Larissa respondeu se aproximando com uma xícara de café. Acho que estão se acostumando com a rotina nova. Rafael beijou a testa dela. Larissa estava diferente desde que chegaram ali. O rosto tinha ganhado cor, ela tinha engordado um pouco, e o sorriso aparecia com mais frequência.
As marcas do medo ainda estavam lá, mas estavam sumindo devagar. Jonas já foi para o pasto? Ele perguntou. Foi cedo. Disse que ia separar as vacas que estão prenhas. Quer que você dê uma olhada nelas depois. Vou sim. Primeiro vou tomar café e brincar um pouco com estes dois. A rotina na casa de Marina e Jonas era simples e tranquila. Rafael trabalhava com o gado durante o dia. Larissa ajudava Marina com a casa e a horta. E à noite todos jantavam juntos conversando sobre o dia. Era uma vida muito diferente da que Rafael tinha antes. Menos solidão, mais propósito. Ele acordava sabendo que tinha uma família para cuidar, um futuro para construir. Chegou uma carta para você, Marina disse, aparecendo na porta da cozinha. O carteiro deixou agora há pouco. Rafael pegou o envelope, estranhando. Poucas pessoas sabiam onde ele estava morando. Quando viu o remetente, sentiu o estômago embrulhar. Era de Benedito, o vaqueiro que tinha emprestado a caminhonete. Que diz? Larissa perguntou, notando a expressão preocupada dele. Rafael abriu a carta e leu em silêncio. Sua expressão foi mudando conforme lia. Seu Álvaro foi embora da região, ele disse finalmente. Como assim? Benedito diz que apareceu uma mulher na cidade, contando para todo mundo a história dos abusos. Uma jornalista de jornal grande. Fez uma matéria sobre você, sobre os bebês, sobre tudo. Larissa ficou pálida. Que mulher? Como ela soube? Não sei. Mas Benedito diz que depois que a matéria saiu no jornal, seu Álvaro vendeu a fazenda e foi embora. Ninguém sabe para onde. E o Cláudio? Também sumiu. Benedito acha que eles fugiram juntos. Larissa se sentou numa cadeira, tremendo. Rafael se ajoelhou ao lado dela, segurando suas mãos. Tá tudo bem, ele disse. Eles não podem mais fazer mal para vocês. Mas se essa jornalista publicou nossa história, todo mundo sabe onde a gente tá. Não necessariamente. Talvez ela tenha contado só sobre os abusos, sem dar detalhes de onde vocês estão agora. Marina se aproximou, segurando os gêmeos que tinham voltado para dentro de casa. Vocês querem que eu ligue para a delegacia? Ela perguntou. Para ter certeza de que tá tudo bem? Não precisa, Rafael disse. Se seu Álvaro realmente foi embora, é porque sabe que perdeu. Homem como ele não enfrenta escândalo público. Você tem certeza? Tenho. E mesmo que ele volte, vai ter que me enfrentar primeiro. Larissa olhou para ele com admiração. O Rafael, de 6 meses atrás, nunca teria falado com tanta convicção. O trabalho, a responsabilidade de cuidar de uma família, tudo isso tinha mudado ele. Eu te amo, ela disse, beijando o rosto dele. Também te amo. E eu amo vocês dois, Marina disse, fazendo carinho nos gêmeos. Vocês são família agora. À tarde, depois do trabalho, Rafael e Larissa caminharam até o riacho que passava nos fundos da propriedade. Os meninos brincavam na grama, tentando pegar borboletas. Você sente falta da vida antiga? Larissa perguntou. Que vida antiga? Aquela solidão toda? Da sua casa, dos seus amigos. Não tenho saudade de nada. Esta aqui é minha vida agora. Rafael apontou para os bebês. Vocês são minha vida. Às vezes ainda não acredito que conseguimos. Conseguimos porque a gente não desistiu. E porque encontramos pessoas boas pelo caminho. Como a Marina e o Jonas. Como a Marina e o Jonas. E como aquela mulher misteriosa que ligou para avisar que a gente ia chegar. Quem você acha que foi? Não sei, mas um dia a gente descobre. Pedro veio correndo até eles, segurando uma flor que tinha arrancado. Para mamãe, ele disse, entregando para Larissa. Obrigada, amor, ela disse, beijando o filho. Paulo chegou logo atrás, também com uma flor. Para papai, ele disse, subindo no colo de Rafael. Rafael sentiu os olhos marejarem. 6 meses atrás, ele era um homem sem família, sem propósito. Agora tinha 2 filhos que o chamavam de papai e uma mulher que o amava. A gente vai ser feliz, Larissa disse, encostando a cabeça no ombro dele. Já somos felizes, Rafael respondeu, abraçando a família. O sol começou a se pôr atrás das montanhas, pintando o céu de laranja e rosa. Os gêmeos corriam pela grama, rindo alto, enquanto Rafael e Larissa planejavam o futuro. Um futuro construído sobre as cicatrizes do passado, mas cheio de amor e esperança. Um futuro que valia a pena todos os sacrifícios que tinham feito para chegar até ali.
Finalmente, eles tinham encontrado um lar. Obrigado por acompanhar essa jornada emocionante de Rafael e Larissa até o final. Esta história nos mostra que, mesmo nas situações mais difíceis, o amor e a coragem podem transformar vidas completamente. Se você se emocionou com a determinação do Rafael em proteger Larissa e os gêmeos, ou se ficou torcendo para que eles conseguissem escapar das garras do seu Álvaro, deixe seu like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Histórias como esta merecem ser espalhadas porque nos lembram que sempre existe esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Conte nos comentários qual foi o momento que mais te marcou nesta história. Foi quando Rafael decidiu ajudar Larissa no curral, quando ele enfrentou seu Álvaro na frente de todos, ou quando os gêmeos começaram a chamá-lo de papai. Se você gostou desta narrativa cheia de drama, superação e amor verdadeiro, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias que vamos contar. E me diga uma coisa, de que país você está assistindo a este vídeo? Adoraria saber onde estão nossos ouvintes espalhados pelo mundo.